Hey, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E por que será que nós ainda não descobrimos a cura pro câncer? Isso é porque a indústria dos remédios não quer que a gente pare de comprar os produtos deles, né? Miguel, até que muita gente pensa assim, mas esse não é bem o caso. E vamos ver agora que na verdade existem motivos bem biológicos para isso. Muito tempo e dinheiro é gasto no combate dessa doença atualmente, e avanços significativos foram conquistados nas últimas décadas. Porém, parece que ainda estamos longe de ter uma resposta definitiva contra essa mazela. Algumas vezes podemos até já ter escutado que a cura do câncer foi descoberta em algum meio de comunicação, mas o fato é que nós não chegamos lá ainda, e provavelmente nem chegaremos, porque talvez não exista um remédio milagroso que acabe com essa patologia. Isso acontece porque precisamos entender que câncer, na realidade, não é uma doença, mas várias, que todas são jogadas na mesma cesta como se fossem uma coisa só. Porém, no fim das contas, o termo que usamos na verdade é um muito abrangente que descreve apenas características gerais de uma condição. Geralmente, para que um aglomerado de células seja considerado cancerígeno, ele deve apresentar pelo menos algumas de 10 principais características. Ele deve manter o sinal de reprodução celular ativo, assim aumentando a quantidade de células na região afetada, além de escapar da supressão de crescimento e a resposta imunológica que o corpo vai tentar impor. As células do local afetado vão atingir a imortalidade reprodutiva, ou seja, não vão se tornar geneticamente desgastadas ao se replicarem. E ainda por cima, ainda vão resistir à morte programada que cada uma possui, e vão ter um genoma instável, suscetível a mutações. E para que essa massa cancerígena não pare de crescer, haverá uma criação de novos vasos sanguíneos, um processo chamado de angiogênese, sem falar de inflamações e um metabolismo que favorecem o tumor. É claro que não poderíamos deixar de falar de um dos atributos mais devastadores, a capacidade de se alastrar em outros tecidos pelo organismo, assim gerando um quadro de metástase, que torna o tratamento mais complicado. E falando nisso, um método muito eficiente é o procedimento cirúrgico. Porém, nem mesmo ele é capaz de evitar de que o câncer volte depois de um tempo, pois algum resquício dele pode ainda ter ficado no organismo. Assim, ele pode voltar a crescer. Mas para combater tudo isso, existem também outros tratamentos não invasivos que tentam acabar com essa enfermidade. Os mais eficazes atualmente se encaixam em duas categorias. A primeira delas é a quimioterapia, que nada mais é do que injetar substâncias que combatam uma ou mais dessas características desagradáveis do câncer. Geralmente, os pacientes recebem um coquetel delas, uma mistura de vários compostos com diferentes propósitos. Eles vão para o seu sistema circulatório e passam pelo seu organismo inteiro, afetando-o às vezes de formas não desejáveis. Por isso, existem alguns efeitos colaterais associados, como dores de cabeça, nos músculos e no estômago, além da conhecida perda de cabelo. Outra maneira de se tratar o mesmo problema é através da radioterapia, que consiste basicamente em apontar uma máquina que emite radiação para a área do corpo afetada. E precisa ser algo bem preciso, pois a radiação não sabe quais são as células que precisam ser destruídas. Eventualmente, pelas redondezas, uma parte de você que está perfeitamente sadia também é morta no processo, pois é preciso que haja uma margem de segurança para termos mais certeza do que o que estava incomodando já se foi. Agora, para entender melhor o tamanho do desafio que é a descoberta de uma cura, chegou a hora dos Hugobertos! E para retomar o raciocínio, vou chamar um amigo meu especialista no assunto. Pode vir, Diego. Olá, Davi. Olá, pessoal. Bem, o que torna o tratamento contra o câncer ainda mais complicado é a alta heterogeneidade genética das células tumorais. O que isso significa? Uma única célula tumoral ela pode carregar centenas de mutações diferentes em diferentes genes. Ou seja, por mais que a maioria das células tenham sido eliminadas ao longo do tratamento, pode restar algumas poucas células com mutações específicas em genes específicos,
e que acabam conferindo a essa célula tumoral, então, resistência a esse tratamento. Esse processo é muito semelhante ao observado em uma infecção bacteriana. Quando o tratamento com antibióticos não é feito corretamente, a grande parcela dessas bactérias morrem, mas uma pequena parcela de bactérias resistentes ficam presentes e recolonizam o tecido infectado, de forma que agora teríamos uma situação onde 100% das bactérias presentes são resistentes ao tratamento prévio. Em outras palavras, tanto no exemplo das bactérias quanto no exemplo do câncer, ambos podem selecionar células resistentes ao tratamento através de um processo chamado de seleção natural, onde somente as células mais resistentes vão ser selecionadas e vão recolonizar o tecido infectado. Então imaginem só o tamanho da dificuldade que seria descobrir a cura do câncer, tendo em vista que existem diferentes tipos de câncer com diferentes características biológicas. Teríamos que ter uma solução eficaz contra todas as variáveis que podem ocorrer em todos os tecidos humanos. Isso significa que existe tanto tipos dessa doença quanto existem de pacientes por aí afora. Isso significa que para cada pessoa deveria existir um método mais eficaz e diferente de tratamento. Em outras palavras, um tratamento tão refinado de forma que cada paciente teria o seu próprio. Medicina personalizada é o nome desse conceito relativamente recente. Boa, Roberto, e valeu, Diego! Com o sequenciamento genômico se tornando uma tecnologia cada vez mais rápida e acessível, esse sonho poderia se tornar realidade. Só assim poderíamos diferenciar geneticamente o que é um tumor maligno e o que é uma parte sadia de você. E a partir desse mapeamento, a estratégia mais eficaz poderia ser traçada, que atinja mais as células certas e menos as erradas, tornando assim o processo de cura muito mais refinado e com menos efeitos colaterais. Porém, até lá, ainda temos um longo caminho a ser percorrido, em que temos que derrubar um câncer de cada vez, aos poucos acabando com o sofrimento humano causado por essa mazela. Bom, então acho que por hoje é só, minha gente. Só falta saber agora qual vai ser a próxima pílula do câncer que a mídia vai escolher. E obrigado por assistir. Para mais curas milagrosas, se inscreva no canal. E chegou mais uma semana com uma nova pergunta para vocês usarem a criatividade. E dessa vez é o seguinte: câncer, peixes ou capricórnio? Responda já aqui nos comentários. As melhores aparecerão no próximo episódio. E agora vão as respostas mais criativas do vídeo anterior. E até a próxima semana.